Boa noite a todos. Sejam Boa bem-vindos, noite. pessoal, à nossa reunião de número 7. Estamos chegando aí na reta final, né, da nossa primeira jornada. E como vocês estão, gente? Passaram bem? Vocês estão bem? Que bom. E vão ficar melhor ainda, porque nós teremos um feriado semana que vem, é dia 21 de abril. Quem sabe que feriado é semana que vem? Fazer igual eu faço com os meus alunos. Hein, pessoal? Senão não vai ter direito de folgar, hein? Como eu sou de história e os feriados históricos, gente, eu fico tão triste quando eu falo para o aluno, por que que é feriado? Ele nem sabe. Eu falo, meu Deus, você tem que saber, rapaz, porque o que são feriados históricos, feriados religiosos, né, gente? Isso é conhecimento de mundo, né? Então, semana que vem é Tiradentes. Então, pessoal, como vocês perguntaram, e muito, como que eu posso dizer, muito válida a pergunta de vocês, os questionamentos de vocês, semana que vem nós não teremos aula síncrona, tá? O que que acontece? Vocês viram que este ano caíram muitos feriados muito próximos um do outro. Nas outras jornadas, quando tinha feriado, eles deixavam aquela semana sem aula. Só que eu estava conversando até antes com o Marcos, observando o calendário, gente, se fosse manter essa organização do ano passado, nós iríamos acabar a nossa formação lá por junho, e daí iria impactar na formação da jornada 2. Então, como que a SED organizou? A turma que cai no feriado, a gente faz assim, a gente disponibiliza uma aula gravada de uma outra turma, e aí vocês depois assistem no momento em que vocês acharem melhor a aula e faz as atividades. Semana que vem, pessoal, não tem RAF e o link da atividade da semana que vem, ele não precisa ser colado no caderno de implementação. Porque se vocês olharem o caderno de implementação de vocês, ele só solicita que vocês escolhem o link até a reunião de número 7. E aí, meus queridos, eu não tenho como colocar para vocês na sexta-feira. Por quê, Karina? Porque, ó, eu tenho aula, minha primeira turma é a da segunda, vocês são a minha segunda turma. Aí eu tenho aula quarta-feira à noite e tenho aula quinta de manhã. Então, eu combinei com a turma de ontem, com a turma de segunda-feira, que na quinta de manhã, porque como a nossa gravação ela tem bastante cursistas, ela é, digamos assim, pesada. O Google Meet só me manda ela no e-mail finalzinho da noite ou bem cedo. Então, na quinta-feira, eu posto para vocês e para a turma de segunda-feira a gravação da aula de quarta, o link da atividade, o link dos slides, e aí, com calma, vocês podem fazer essa atividade, ouvir a gravação, tá? E realizar a atividade, tá bom? Não tem falta, por quê? Porque esse dia cai no feriado, então não se preocupem, vocês não serão prejudicados em nada. Não terá RAF também. E a atividade que vocês farão na semana que vem, ela não precisa ser colada no caderno de implementação, tá bom? E aí a gente é muito detalhe. Eu preferi falar agora, pessoal, porque pelo WhatsApp eu ia ter que mandar um áudio. Todo mundo na correria da vida, né, da escola e do dia a dia, eu pensei, melhor eu falar com eles na reunião, que daí todos já escutam, é uma turma que a gente não tem falta, é uma turma bem participativa, vocês sempre estão presentes, então daí eu já consigo atingir a todos, tá, meus queridos? Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Olha, vocês é a minha turma que mais assim se adaptou com o RAF, sabe? No início a gente foi conversando, a gente foi conhecendo, a gente foi aprendendo, e a turma de terça é a turma assim, pá, que vai rápido, que aprendeu a fazer rápido aí as questões aqui tecnológicas, né? E aí, gente, chegou uma normativa para mim hoje, eu tenho que colocar no grupo do WhatsApp da turma de segunda umas orientações quanto às nossas implementações. Vocês sabem que durante o nosso curso, nós aprovamos o ECA Digital.
E aí entra naquela parte das imagens dos estudantes. Então, qual que é a orientação da CED? Que a gente não coloque fotos que apareçam o rosto dos nossos estudantes, tá? Karina do céu, eu já tirei foto, já organizei toda a minha implementação. Gente, no celular, você pode pôr carinha. Eu não sei se vocês já viram, às vezes eu vejo em amigas minhas que quando posta foto dos filhos, às vezes na banheira, elas botam um bichinho assim para cobrir a parte íntima da criança. Então a gente qualquer coisa põe uns bichinhos, alguma coisinha para cobrir o rosto dos estudantes. Eu vou fazer isso com a minha implementação. Porque assim, como eles estavam produzindo uma maquete comigo, eu não tenho agora como rever a maquete já está pronta, né? Não tenho como tirar foto novamente, né? Então eu pensei, o aluno que aparece, eu vou no celular, eu vou colocar essas carinhas, vou cobrir o rosto dele. Aí eu mando para o meu WhatsApp, baixo, baixo e aí colo no meu caderno de implementação. Deixa eu ver que tem pessoas, tem cursistas participando. As técnicas do NRE autorizaram postar a fotos onde elas aparecem. Ah, não, gente, aí não tem problema, tá? Quando são adultos, é uma formação continuada em serviço, Gislaine, e assim, é algo que vai ficar só entre nós. Na minha opinião, gente, eu acho também que poderíamos ter as fotos dos estudantes, porque assim, vocês podem ver, ó, a hora que eu estava fazendo as cópias aqui para vocês da atividade, a cópia da planilha de apresentação, eu preciso colocar vocês como editor, eu preciso abrir, porque tem lá restrito, e eu coloquei assim, todos com link da CED. Então, esse material não vai ser aberto, ele vai ficar só para nós, né? E assim, né, gente, nós somos profissionais, a gente tem bom senso, ninguém vai usar a foto dos alunos, né, para fins terceiros. Mas se a SED nos deu essa orientação, é melhor a gente utilizar, não é mesmo? E nos precavermos para não termos assim problemas no futuro, tá? Então agora a gente segue a nossa reunião. Quem tiver alguma dúvida aí, Karina, eu não entendi direito o que você falou ali do feriado. Levanta a mão, pode falar, não se preocupe, tá? Vocês não atrapalham de forma alguma. Pessoal, aqui é o nosso combinado, tá? Reforçando o nosso combinado, manter as câmeras abertas, que é onde efetiva aí a presença de vocês. A gente sugere também que vocês façam a formação preferencialmente em um computador, notebook, computador de mesa, por conta das ferramentas, né? Das ferramentas educacionais e as ferramentas tecnológicas. Bom, quando eu comecei, né, iniciei a nossa reunião de hoje, nós estamos já na reta final. Por quê? A gente vai se ver agora só na R9, que nós vamos trabalhar desafios da convivência na escola, e depois na R10, na reunião de número 10, que é uma reunião só para compartilhamentos, né? O compartilhamento dos relatos de implementação. Então, hoje, gente, relações entre educação e direitos humanos e clima escolar, parte 2. A gente está indo ali para os 45 minutos, né, do segundo tempo, encerrando aí a nossa jornada 1. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se sentido assim acolhidos, que vocês tenham se sentido ouvidos, né? E que realmente tenha impactado aí na vida profissional de vocês, seja na sala de aula, seja na gestão, seja nos núcleos, como técnicos. E quais são os objetivos, pessoal? Na verdade, gente, nós vamos também, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar esse objetivo, a gente vai fazer uma retomada do que a gente tem conversado desde o início da jornada, tá? Então, estimular a proposição de estratégias. Então, nossa, Karina, a gente vai ver mais sugestões de estratégias aqui nesse encontro? Sim, veremos mais sugestões de estratégias, tá? Considerando os saberes da educação em direitos humanos para otimizar o clima escolar. Né, para que a gente consiga, através das nossas atitudes, enquanto professores, pedagogos, diretores, técnicos dos núcleos, propor uma educação em direitos humanos e que a gente consiga, através das nossas atitudes, refletir num clima escolar positivo. Seguindo, pessoal, agora a nossa agenda.
Nós teremos o nosso acolhimento, 15 minutos, saberes em ação, 10 minutos, conexão, saberes e prática, 15 minutos. Na prática e compartilhamento, 25 minutos. E para concluirmos, nós teremos o RAF, algumas agendas do que está acontecendo nas nossas escolas e o Saiba Mais, certo? Então, agora nós vamos para o nosso acolhimento, tá? O que que vocês vão fazer? Eu vou colocar aqui o Forms no chat e vocês vão acessar e vocês vão escolher um sentimento que está representando você sobre a implementação a ser realizada nesta jornada do Formadores em Ação. Eu gostaria que você me falasse ali, Karina, como que você está se sentindo? Gente, fiquem super tranquilos, porque não aparece o nome, vocês vão ver, inclusive é uma sugestão até de implementação, ou como uma estratégia de implementação esse acolhimento, tá? Então, vão fazendo aí, vão me dando um retorno, por gentileza, para a gente abrir o compartilhamento dele. Ótimo, vários estudantes. Não deixamos de ser estudantes, né, gente? A gente estuda aí, ainda mais professor, o resto da vida. Vários cursistas me deram um retorno aqui. Vou deixar mais um minutinho, tá, gente? Bom, então, agora eu vou abrir aqui para vocês, tá? Eu abri aqui o acolhimento e vou apresentar para vocês. Ó, então, vocês responderam, né? Esse aqui é o link, tá? Que eu cliquei ali, ó, e eu estou mostrando para vocês. Porém, o bonitão do link não abriu para mim o editar que eu preciso para eu saber as respostas. Prof, vai no lapisinho aqui, ó, da inferior direito ali. Então, para mim, só um pouquinho. É esse lapisinho mesmo que eu estou procurando. Ah, ele tá Ah, tá assim. É que aparecendo. a minha caixinha do Meet, gente, tava em cima do lapisinho. Muito obrigada, Marcos. Então, gente, até uma sugestão para vocês, tá? Se vocês quiserem utilizar como uma ferramenta também de implementação. Então, olha só. Como que eu fiz? Eu fui lá no link do Forms e fiz uma cópia. Aí, quando eu fiz a cópia, eu cliquei em publicar e copiei o link e coloquei para vocês. E aí, isso me dá acesso a este lápis aqui, ó, porque eu sou a editora. Aí eu vou mostrar para vocês as respostas. Olha como que ela saiu. Ela saiu em forma de gráfico. E vocês podem utilizar isso com os estudantes. Karina, que legal, vocês fizeram propositalmente, propositivamente, até para a gente, de repente, fazer uma escutativa e o estudante não precisar aparecer. Isso mesmo, gente, tá? Então, olha só, deixa eu ver aqui como é que está a situação dos meus alunos, dos meus cursistas da turma NL. Vou abrir, aumentar aqui o zoom, que a gente, né?
Nossa idade, a minha idade aqui, os meus olhos já não estão naquelas coisas. Olha só, é, 14,3% estão empolgados. Tem um tantinho ali que apareceu que está perdido, tranquilo. 28,6% está seguro. 28,6% também está animado. E 21,4% está neutro. Perfeito, tá? E aí eu gostaria, gente, dois cursistas, e que vocês comentassem aqui com a gente o que que vocês escolheram e o porquê vocês escolheram este sentimento. Quem gostaria de participar? Posso falar, prof. Eu Pode coloquei falar, Mar. seguro. Eu coloquei seguro, que eu fiz minha implementação ontem, tá? Isso me deixa mais seguro, porque eu já fiz, né? Mas brincadeira. Ah, mas faz Claro que eu sentido. estava um pouquinho preocupado, né, do que vinha, de acordo com o que vinha. Eu fiz aqui no núcleo com os colegas de trabalho, mas Aham. também eu estava sim sentindo uma certa segurança, sabendo o ambiente onde eu estava, tá? Mas assim, aí nós fizemos algumas atividades e aí no final eles responderam um forms. Então esse forms aí eu ainda não tive tempo, mas já vi um ou dois que responderam ali, porque tem algumas sugestões, algumas situações ali que eu acho que é importante a gente avaliar pensando no ambiente onde a gente trabalha. Mas enfim, eu acho que de forma geral, acho que eu estava bem seguro, bem tranquilo para fazer. Que Mas bom, gera um Marcos. mix gera ali também uma questão de empolgação, um pouco de ansiedade, eu acho que mistura um pouquinho de outros ali também, sabe? Perfeito, obrigada. Joana Dark. Então, eu também, né, eu coloquei animada, né, porque eu também já fiz a minha implementação. Então, a minha implementação ocorreu em 2 dias, professora. Eu tive que falar o conteúdo em 2 dias. Então, deu mais do que o tempo que era necessário, né? Quer dizer, no primeiro dia já deu o tempo necessário. Então, eu fiz com os pedagogos, né, do NRE de Pitanga, todos os pedagogos e todas as escolas, das nossas 34 escolas. Eles foram divididos em 2 grupos, e a minha demanda no núcleo era uma formação dos pedagogos, né, já daí, aproveitando, né, eles me chamaram para falar do SERP, né, e do EDH, e eu já aproveitei e coloquei sobre o clima escolar, né, e o que fazer com esse aluno após retorno, né, do SERP. Então, entrou educar em direitos humanos. E eu coloquei essa fala junto com a demanda do SERP e do EDH. Né, e falei sobre o fluxo da evasão escolar, né, como evitar a evasão, pautado no pertencimento, no acolhimento desse aluno. Né. Então, assim, a demanda caiu, o curso caiu de acordo com o que eu esperava, assim, e os pedagogos também via chacoalhando a cabeça, que concordavam com a minha fala, então eu Que gostei. bom. Que bom, muito obrigada pela participação do Marcos, da Joana. Realmente, Marcos, eu ainda não fiz a minha enquanto cursista do IFA. E realmente dá um misto de vários sentimentos, inclusive de preocupação, né? Na verdade, eu comecei a fazer. Ainda falta terminar, finalizar. Também não consegui fazer, Joana, num único momento. Mas eu entendo o que vocês estão passando, porque eu também estou fazendo formadores. Mas é isso mesmo, tá? E muito obrigada. E espero, gente, que o pessoal, assim que colocou perdido, aproveitem essa reunião, façam perguntas, falem, podem me chamar depois, no privado, tá? Aproveite e tire as dúvidas, tá bom? E lembrando aqui, só dando uma retomada, uma reforçada, tá? Não querendo ser repetitiva, mas aqui é uma sugestão também, gente, para vocês fazerem uma escutativa com o estudante. De repente, sobre uma dimensão, né? Quem está em sala de aula, ou até mesmo o pessoal que está nos núcleos, né? A gestão aí, a direção, tá? Então, são sugestões que a gente vai trazendo. Bom, agora, gente, nós vamos passar para a prática a parte da teoria do nosso curso. E como eu falei lá no início do encontro, é mais uma retomada do que a gente tem conversado desde o início da jornada, tá? É uma retomada de tudo que a gente tem
conversado, discutido, trocado, né, experiências, ideias. Então, olha só, educação em direitos humanos e clima escolar. Eu quero que vocês me respondam com positivo. Vocês acreditam que uma educação em direitos humanos ela tem condições de impactar em um clima escolar? Perfeito, gente, eu também acredito, né? Assim como uma educação não pautada em direitos humanos, ela também consegue impactar, porém de forma negativa. Então, olha só, quais são ali, né? Quais são as principais dimensões que a gente vê diretamente esse impacto de um clima escolar positivo em uma educação pautada em direitos humanos? Aprendizagem, desempenho, relações sociais de convivência, onde isso vai é, incidir de forma positiva ou negativa, dependendo qual é o tipo de clima escolar que tem nessa escola, né? Nos conflitos e nas violências. Lembrando que, mesmo que nós trabalhemos clima escolar, perdão, mesmo que a gente trabalhe uma educação voltada para direitos humanos no núcleo, nas nossas escolas, a gente não consegue ter uma escola livre de conflitos, livre de violências. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela é uma sociedade conflituosa, ela é uma sociedade que tem violências. E ela acaba se refletindo na escola. Mas a gente sabe que uma educação voltada em direitos humanos, que se reflete em um clima escolar positivo, a gente consegue sim, por mais que nós estejamos em uma sociedade violenta, minimizar e desenvolver na escola um ambiente de cultura de paz. Pessoal, é muito importante a gente trabalhar essas questões, né? Eu me lembro que a gente conversou nos primeiros encontros que eu falava, gente, é uma questão de escolha. Pessoal, eu continuo acreditando que é uma questão de escolha, sabe? É uma questão de opção de vida, porque a gente vê como que está a sociedade por aí, né? E os adolescentes, os nossos alunos, eles trazem para a escola o que eles vivenciam em casa, nos bairros. E segundo uma pesquisa, gente, olha só, na sociedade, tá, como um todo, ou nas escolas como um todo, nós temos alguns grupos que eles são mais suscetíveis a passar por situações de conflitos e sofrer violências. Nossa, Karina, mesmo a gente trabalhando uma educação voltada em direitos humanos, sim, pessoal. Então, aqui nós vamos trabalhar agora dados de pesquisas que foram realizadas com os alunos, tá? Então, vejam bem, nós temos um grupo de alunos ou de pessoas que são mais suscetíveis, segundo essas pesquisas, a sofrerem violências na escola, tá? Oriundo do quê? Oriundo dessas relações sociais e de convivência, que são as pessoas negras, os imigrantes, ainda mais agora que o nosso estado tem recebido bastante alunos do Haiti, da Venezuela, pessoas LGBT, alunos, né, LGBT e pessoas com deficiência. Então, gente, esse grupo de alunos, esse grupo de pessoas, segundo essa pesquisa, são vítimas frequentes de violações de direitos humanos. Então, por isso que, além da gente ter esse olhar em uma educação voltada em direitos humanos, que a gente não deixe passar em branco nenhuma ação, nenhuma violação de direitos humanos em relação a esses grupos aqui na escola, que, segundo as pesquisas, são os mais suscetíveis, tá? Então, que a gente sempre possa abordar, que a gente sempre possa intervir, e que esses adolescentes, espero que não, mas infelizmente a gente sabe que pode ocorrer, passando por uma situação de violência, que a gente possa intervir da melhor maneira possível e gerar aprendizado, e gerar consciência. Bom, educação em direitos humanos e clima escolar. Quais são as relações possíveis, né? Dessa relação, para não ficar redundante, quais são as relações possíveis que a gente observa em uma educação pautada em direitos humanos e ao clima escolar na escola como um todo?
Educar em direitos humanos, pessoal, precisa e deve ensinar a conviver com as diferenças. Precisa e deve ensinar nossos estudantes a conviver com as diferenças, certo? E aí, ensinando essa convivência, esse respeito com as diferenças, eles vão respeitar pessoas com deficiência, pessoas LGBT, migrantes e pessoas negras. E o que que vai ocorrer? Convivendo com diferenças e respeitando essas diferenças, a gente diminui os conflitos e as violências. A sociedade, ela mais pune do que educa, né? A gente tem leis, a LGBTfobia, a homofobia, o, a xenofobia, que é a questão dos migrantes, né? A palavra migrante também está correta. A questão do racismo, a questão do assédio, né? Com pessoas com deficiência. A sociedade, ela tem leis e mecanismos para punir. E a gente tem algumas ações em algumas instituições da nossa sociedade que buscam promover, que buscam educar. Mas a escola, como a instituição responsável pela educação, dos nossos estudantes é um papel muito importante e que cabe a nós também, enquanto escola, enquanto professores, enquanto diretores, enquanto técnicos de núcleo, enquanto pedagogos. É isso. É a gente ter atitudes de respeito em relação a todos os nossos estudantes. Com isso, através do nosso exemplo, a gente ensine nossos alunos a respeitar e a conviver com as diferenças, e aí a gente consegue promover uma cultura de paz, onde há uma diminuição de conflitos e violências e melhoria de convivência. Nossa, Karina, ali não tem a questão de zerar conflitos e violência, não, gente. Infelizmente, né? Não agora nessa história nossa da humanidade, quem sabe num outro momento, nós como humanidade, eu possa dar uma aula, né? Não sei também há quantos anos isso pode ocorrer, de que aqui a gente vai zerar os conflitos e as violências. Por que que eu não posso dizer isso? Porque a nossa sociedade é violenta. Então, isso eu poderia dizer no dia que a gente, enquanto sociedade, se respeitasse, né? Enquanto povo se respeitasse. Mas a gente sabe que isso ainda não é algo que acontece aí no nosso cotidiano. Pode falar, Noeli. Oi, prof. Só um comentário, né, que eu concordo com o que a senhora comentou. A nossa sociedade, né, ela mais pune do que ela conscientiza. É que já se passaram mais de 500 anos e a conscientização não funcionou. Então chega um momento em que a lei tem que prevalecer. E aí eu me lembro de uma fala de um companheiro aqui do grupo, em que ele falou assim: é preciso uma lei. Eu trabalhei com meus alunos, eu já finalizei minha implementação. Precisa uma lei para dizer para o homem que ele não pode matar uma mulher. Então é porque não funcionou, e quando não funciona, a lei tem que funcionar, né? A justiça tem que funcionar, o direito tem que funcionar. Quando eu falo com meus alunos e quando eu me coloco como professora, mulher, cor preta, né, mulher negra, muitos alunos olham para mim e alguns aluninhos olham para o próprio braço, porque para eles essa conscientização do que é essa cor, né, até hoje foi colocado como algo ruim. Então precisa de uma lei para combater aquilo que a sociedade não se conscientizou ao longo de tantos anos. E como eu trabalhei com eles bullying, a gente trabalhou também a questão da xenofobia, da homofobia, e aí eu me lembro que num dia em que eu estava conversando com eles, em algumas aulas, a direção da escola, porque as salas todas têm câmeras desde 2018 na escola em que eu trabalho, o diretor bateu na porta, olhou, todo mundo assim olhou para a porta, e ele falou assim: gente, vocês estão respirando? Aí o pessoal falou assim: sim, e falou para ele assim: depois o senhor volta. Porque muitas vezes tem alguns, inclusive companheiros da gente, na escola em que eu estou há 25 anos, tem companheiros que falam assim: Nelly, eu posso falar da cor preta? Assim,
tem essa dificuldade ainda. Chega um momento em que a gente começa a cansar, mas como professora eu não tenho o direito de me cansar, porque muitas vezes as pessoas não falam porque elas não sabem. E aí a gente vai pela conscientização, por ser uma escola, mas a lei tem que funcionar, tem que punir, porque em algumas situações só a lei que consegue corrigir distorções históricas, né, que a gente vivencia. Inclusive bullying, a gente conscientiza, a gente vai, a gente fala, mas quando não funciona, a gente tem que recorrer para a lei, né? É o nosso mecanismo que a gente tem hoje. Perfeito, Noeli, isso mesmo. A sociedade, ela tem que fazer a lei valer, e é uma pena que eu vejo às vezes que essa lei falha, ela tem que ser mais ativa, não deixar passar nenhum caso. E aí a escola ficou com um papel muito importante, como você falou, de conscientizar, de ensinar, porque tem colegas nossos mesmo que às vezes têm dificuldade. E isso às vezes a gente que está na história, que é professor de história, ou professores que se identificam, a gente até consegue eu, no caso que sou de história, eu consigo manter, consigo entender, porque isso faz parte do meu conteúdo. Mas tem colegas que não, e você vê também a dificuldade deles trabalharem. Mas eu falo, gente, assim, ó, a gente não pode deixar passar nenhum racismo, nenhuma fala racista na sala, de cabelo, de nada, porque isso é racismo. E como você falou, Noeli, racismo é crime, né? Não é nem assim, é o bullying, mas é crime. E eu concordo plenamente com o que você falou. E eu achei assim maravilhoso que você disse algo agora que até me tocou, porque hoje eu dou aula para uma turminha de 7º ano e a gente passa, a gente sente, a gente recebe na sala tudo isso que você está falando, né? Tudo que está acontecendo na sociedade. E você falou assim que você, como professora, não pode se cansar. Gente, a gente não pode se cansar, pessoal, porque eu acho que o dia que a gente chutar o pau do barraca, desculpa aí a palavra, ou chutar o balde, aí a gente não tem mais o que fazer em sala de aula, né? Então, essa fala aí eu vou pegar para mim, viu? Que a gente não pode se cansar mesmo, enquanto professores, de lutar e conscientizar e falar, né? Inclusive para os nossos colegas. E isso, gente, quando um colega no Eli vai perguntar para você como é que eu falo, Noeli? Eu posso falar preto? E você responde. Isso faz com que vocês melhorem o clima escolar. Esse colega também está preocupado em como ele se referir, onde que ele não agrida os direitos humanos dessas pessoas, né? Então, isso é muito bom. E essa troca aí entre vocês, que isso faz com que também ocorra uma consequência no clima escolar. Outra coisa também que você falou da sua fala interessante, a questão que seus alunos olham, às vezes, o braço, e o que que eles pensam? Nossa, eu me reconheço na professora. E isso é muito importante, principalmente no nosso país, onde nós temos uma questão de um racismo estrutural, onde às vezes, em vários espaços da nossa sociedade, gente, a gente não tem ainda pessoas negras, não porque eles não quiseram estar lá, porque ele foi negado a oportunidade de estar lá. Isso a gente precisa sempre trabalhar com os nossos estudantes. E o clima escolar, gente, um clima escolar positivo, ele melhora na aprendizagem, ele melhora, ele vai coincidir na aprendizagem e no desempenho acadêmico, porque tudo é ligado. Eu vou pegar aqui um exemplo. Então, esse aluno que a Noeli tem, que também deve ser aluno desse outro professor, que olhou para o braço dele e se reconheceu na fala da professora, esse aluno ser reconhecido pela Noeli já atinge a autoestima dele. Nossa, eu me reconheço nessa prof. Aí depois entra aquele outro professor na sala que perguntou para a Noeli como que ele pode chamar esses estudantes, reforça essa autoestima. Entende, pessoal? Reforça que aquele estudante é importante, reforça o sentimento de pertencimento daquele estudante. E isso melhora o quê? Melhora a aprendizagem e o desempenho acadêmico, né? A gente sabe que tem outros fatores também que vão incidir nesse desempenho acadêmico, mas aqui todo mundo é grande, pessoal, e a gente sabe o quanto é ruim você estar em um lugar onde você não é respeitado. Isso que a gente é adulto e sabe se defender. Aí vocês imaginem um adolescente, né, ou uma criança.
Hoje eles estavam preocupados em saber se eles eram adolescentes ou pré-adolescentes. O meu 7º ano, sabe? Eu explicando para eles lá, porque eles querem ser adultos. Então, assim, eu acho que são perguntas que eles não conseguem nem perguntar para os pais. E aí eles vêm perguntar para a gente, né? Então, seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter agora também algumas dicas para a gente melhorar o clima escolar e, consequentemente, são sugestões de implementação, tá? O clima escolar educa os novos alunos segundo suas referências, construídas a partir das experiências e ações desenvolvidas na escola sobre a responsabilidade da equipe. Portanto, não pode ser só intuitiva, né? E a gente precisa agir de acordo com o que a própria humanidade já construiu a respeito disso. Por exemplo, eu dou aula de história, eu dou aula sobre os conhecimentos construídos pela humanidade. Pessoal aqui de matemática, também, de geografia, né? E a questão da inteligência emocional, do respeito e dos direitos humanos também foi algo construído pela humanidade. Ou seja, a gente pode hoje contar com atividades, com propostas que são embasadas no quê? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente não precisa agir só pela nossa intuição. A gente pode contar com documentos legais para respaldar e embasar a nossa aula, a nossa atitude enquanto educadores, tá? Nesse sentido, pessoal, quando propomos ações a serem realizadas com os estudantes, precisamos considerar o que queremos produzir de mudança por meio delas e, preferencialmente, executar a partir de experiências anteriores que tiveram evidências de bons resultados. Geralmente, a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo nossa prática, aí a gente planeja. Muitas vezes a gente sai do jeito que a gente planejou, às vezes não sai do jeito que a gente planejou, e às vezes acontecem coisas no meio desse planejamento, situações que você fez ali na sala e fala: caramba, eu agi assim, deu certo, vou fazer assim da próxima vez. Então, são as evidências de bons resultados, que a gente às vezes vê um colega fazendo, uma direção fazendo, e também nos documentos, tá? Os documentos oficiais, que a gente também pode contar agora para promover ações para melhorar o clima da nossa escola. Então, olha só, sabendo das relações entre educação e direitos humanos e clima escolar, nós podemos planejar as ações que iremos implementar partindo dos documentos oficiais. Nós temos documentos oficiais que nos ajudam, assim como nós temos toda a história registrada da humanidade lá, os conteúdos que estão elencados pelo MEC, através da BNCC, que passa para o Estado, através do referencial curricular do Estado do Paraná, do CREP, do currículo. A gente não tem um embasamento legal? A gente não cria conteúdo, né? A gente cria estratégias. E em relação à questão emocional, a questão de ser humana, ensinar a ser humano, né? A gente também pode contar agora com documentos oficiais, tá? Que bom que não precisamos inventar a roda, né? Pois é, mas os nossos avós, os nossos familiares lá atrás, eles não tinham esses documentos oficiais, mas eles também nos davam boas lições de como respeitar o próximo, né, gente? Quem aqui lembra ou quer compartilhar alguma lição de respeito ao próximo que a família ensinou para vocês? Né? Então, assim, é uma frase bobona, é uma frase até que a gente acha assim que é cruel, mas ela tem um sentido de respeito. Era assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, lembra? Ou seja, é meio hoje assim forte para a gente que a gente tem uma fala, a gente usa uma comunicação mais amável, né? Mais assertiva. Mas olha só, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, você tem que escutar quando o outro está falando, e você coloca todo mundo do mesmo patamar ali, ó. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não está dizendo que quem está falando é melhor. Então, era um ditado que eu ouvia, Karina, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, que era para escutar a pessoa. Que vocês devem ter percebido, eu falo mais que os cotovelos, né, gente?
Não sei se alguém tem algum exemplo aqui de alguma atitude, alguma coisa que a mãe, o pai ensinou, a avó, ou que vocês ouviam de criança, que se você olha, tem a ver com direitos humanos. Vou seguir, tá, gente? Se vocês lembrarem aí, pode falar. Então, gente, aqui, ó, só para a gente retomar os documentos oficiais, tá? Nós temos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que nós vimos lá no encontro 2, se eu não me engano, que ele propõe o quê? Interação com a comunidade local, incentivar projetos culturais, combater formas de violência. Aí, não sei se vocês lembram, a gente também, logo após, ali por 2015, a gente também tem aí criado, né? O nosso plano estadual em educação e direitos humanos, então nós temos um plano estadual também de educação, e aí nós temos um guia agora, tá? Que é o clima escolar positivo. Nós teremos no Saiba Mais o link desse guia para vocês poderem pesquisar. Inclusive, quem não fez ainda sua implementação, vocês podem utilizar, tá? Então, olha só. Realizar ações de escuta ativa, tem aqui várias sugestões de como fazer, estimular uma cultura de paz, várias sugestões de como vocês podem estimular uma cultura de paz na escola, tomar decisões coletivamente, como que vocês podem propor isso? Ah, vamos lá, vamos resolver. Na escola está acontecendo um problema, os meninos estão furando muita fila, o nono ano, e o sexto ano está se sentindo desrespeitado. Aqui tem sugestões de como nós podemos tomar decisões coletivamente para melhorar o clima escolar da nossa escola, tá? Inclusive sugestões de implementação. E aí, gente, a gente tem aqui uma ideia de mais ou menos como que a gente faz, né? Quais são as etapas do ciclo de melhoria escolar? Então, vamos supor, o Marcos propôs lá uma ação para melhorar o clima no núcleo. Um clima, ele não está na escola, mas ele trabalha na educação. A Ivanilde, não sei se está na sala de aula, o Paula, no Eli, eles propuseram eles observaram um problema lá nas suas escolas e propuseram uma sugestão, né? Então, entre vocês identificarem, pensarem, colocar em ação, a gente tem umas etapas, né, desse ciclo, porque essa ação de vocês de mudança em uma atitude que vai se refletir no clima escolar, ela passa por algumas etapas. Primeiro, você tem a preparação, você prepara, né? O que que eu vou fazer? Aí você avalia, né? Se eu fizer assim, eu vou ter esse resultado. E essa avaliação já ocorre junto com o planejamento. Como que você vai implementar essa ação com os estudantes ou com seus colegas do núcleo? E daí tem a própria implementação. E depois a gente vê o quê? A reavaliação, né? Até o Marcos estava me comentando com a gente, que ele fez a implementação dele, que ele solicitou que os seus colegas fizessem um questionário. Até, aí ele comenta, eu preciso dar uma lidinha lá, depois eu vou ler e tal. E o que que ele vai fazer? É a etapa 5, ele vai ler e ele pode ter a reavaliar. Eu posso da próxima vez fazer isso, ou então deu certo, né? Ou então não precisa reavaliar. Nossa, deu super certo o que eu fiz, eu propus, né? Ele propôs uma situação para adultos, então é diferente de você trabalhar com estudante. Ou então, de repente, pode ser que ele olhou ali as respostas que ele recebeu no Forms e ele faça uma reavaliação. Da próxima vez que eu tiver que fazer uma implementação com os meus colegas aqui, ele reavalia, eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa outra maneira. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certinho? Então vamos lá. E aqui, gente, para fechar essa parte da teórica, nós temos algumas manchetes, tá? Uso excessivo de telas preocupa especialistas e acende alerta para o desenvolvimento infantil. Excesso de tela pode prejudicar o desenvolvimento estudantil. Nós temos aqui, né, nessa manchete do Portal Terra, fala da lei que restringe o uso de celular nas escolas. Qual é o objetivo dessa lei?
mitigar efeitos negativos nos jovens, e especialista afirma que excesso pode piorar saúde mental e diminuir o desempenho acadêmico, além também de influenciar na questão da socialização, né? Porque assim, no celular eles vão conversar mais, vão interagir mais na hora do intervalo. E essa outra notícia aqui, ela é bem preocupante, tá, gente? Porque isso diz muito sobre as nossas famílias brasileiras. E isso diz muito sobre que tipo de estudante a gente vai começar a receber. Nós estamos com o ensino fundamental, séries finais, alunos de 10, 11 anos, né? E a gente conclui com eles ali o ensino médio. Então, olha só os dados dessa pesquisa. Levantamento mostra que 78% das crianças de 0 a 3 anos e 94% das de 4 a 6 anos têm contato diário com celulares, tablets ou TV. Especialistas de Sorocaba alertam que o uso prolongado pode comprometer o desenvolvimento, a socialização e favorecer quadros de dependência. E é esse aluno que a gente vai receber, gente. Esse aluno que ele está ali nas primeiras fases do desenvolvimento, ele precisa passar por esse desenvolvimento para ele poder entender Egito Antigo, que é mais abstrato, para ele poder compreender, assimilar o que é cultura, modos de produção. E esse aluno brasileiro, essa criança, está tendo cada vez mais, imagina, 78% das crianças, gente, da primeira infância e da segunda, tendo contato exageradíssimo de telas, né? Os malefícios do uso abusivo de telas evidenciam a importância de planejar atividades práticas e analógicas que despertem interesse nos estudantes. Então, agora, pessoal, nós vamos para a nossa atividade, tá? Que também é uma sugestão de implementação. Então, olha só, eu vou dividi-los em subgrupos e vocês vão acessar o material de apoio. O que é o material de apoio? É o material do próprio slide, tá? O grupo 1 vai ser o 1, sala específica 1, grupo 2, sala específica 2, e o grupo que ficar na sala principal vai ser o grupo 5. Vocês vão realizar a descrição mais detalhada de uma prática pedagógica a partir de uma dimensão do clima escolar. E vocês podem usar como base ideias apresentadas em reuniões anteriores ou consultar o link com sugestões. Eu vou colocar 2 links para vocês aqui no chat. O link da atividade e o link, pessoal, do Genial, que tem sugestões de como implementar essas atividades. Então, vocês, Karina, eu posso olhar ali e tirar a atividade, copiar, digamos assim? Pode. Esse material é para consulta e é para vocês utilizarem na reunião, tá? Então, não se preocupem. Posso colocar do jeito que está ali, Karina? Pode colocar, gente. É um material de apoio, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o link do Genial. Ó, eu vou até compartilhar aqui para vocês verem. Vou compartilhar no chat, vou compartilhar aqui, vou apresentar. Ó, só para vocês terem uma ideia. Ó, clima escolar na prática, ó. Então, aqui, ó, tem várias opções de atividades, ó. Escuta ativa, cultura da paz, construção de decisões coletivas. Aí você, aqui, ó, tá vendo, ó? Assembleia de turma, aí você clica. Aí tem aqui, ó, as etapas, as variações. Vamos lá para a escuta ativa? Vou colocar a escuta ativa aqui para vocês olharem. Como sugestão. Tá. Cultura de paz, tá? Construção coletiva de combinados, mapeamento de situações que geram conflitos, aqui, ó, construção coletiva, ó, tem as etapas, inclusive até os materiais, tá? Então, isso aqui vocês podem utilizar aí para poder utilizar como fazer essa atividade. E quem está ainda com dificuldade, né? Ó, escutativo, como eu falei para vocês, ó, rodas de conversa, caixas de sugestões da turma, ó, que tem, ó, etapas, variações.
tem tudo, os recursos, os materiais. E quem está com dificuldade aí? Ah, Karina, ainda não sei o que implementar, tô aqui na correria das aulas. Utilize esse guia aqui, pessoal. Tá? Então, aqui é o atividade, tá? Vai ser igual o caderno de implementação. Vocês vão abrir, quando vocês clicarem, do ladinho vai ter lá grupo um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, tá? Então, eu vou fazer as salas temáticas. Nós estamos em 18 não, que a X-Lane está em dois. Ah, tá, tem alguns alunos que estão em dois. Ah, não, acho que é só a X-Lane, não, Paulo também. Eu também. Paulo, oi. É que você está em dois dispositivos, Sim. tá? Então, nós estamos em 18, nós estamos em 16. Então, vamos lá. Sala temática. Tempo. Deixa eu organizar aqui, tá? Como que nós vamos fazer? Bom, pessoal, então nós vamos ficar com uma turma, uma sala com quatro cursistas. Não repetiu vocês aqui, que estão em dois dispositivos. E as demais salas, incluindo a principal, com três cursistas, tá? Lembrando, a sala principal é a sala do grupo 5. Olhem bem as orientações, tá, pessoal? Vocês têm que escolher um relator, um redator, tá bom? Então, vou abrir as salas temáticas e boa atividade. Boa noite, meninas. Nós ficamos na principal. Isso, certinho. A Denise já foi para a sala dela, tá, meninas? Alguma dúvida? Vixe, a Ivanilde saiu da reunião, mas acho que daqui a pouco ela volta. Alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Oi, meninas. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Andréa ou Ivanildo consegue digitar? Qualquer coisa eu falo. Deixa eu tentar abrir no computador que eu tô no celular. Deixa eu abrir aqui. Nós somos o grupo 1, então. Ih, gente, eu me perdi nos links. Qual que é o link? É o último? Os dois últimos. Nossa. Nós somos o... Qual grupo, meninas? O 1 ou 5? Vou abrir aqui, só um minutinho. Eu acho que nós somos o 5, né?
Eu acho que nós ficamos com família, escola e comunidade. Deixa eu ver aqui. Professora, nós somos o grupo 5? Isso, grupo 5. Karina, você consegue colocar o link aqui novamente, por gentileza? Eu caí, tive que entrar de novo. Tá. Ó, meninas, aí está o link da atividade, tá? Vocês querem do GNL também? Professora, a gente vai puxar do lado do Genial para cá, é isso? Não, se vocês querem do Geniali também para olhar as sugestões. Tem o da atividade que vocês têm que fazer e o Geniali é só para vocês consultarem. Sim. Aí tá aí os dois, tá? Então, acho que o nosso público-alvo seria as famílias, né, meninas? Meninas, eu vou ficar aqui, mas eu tô fazendo a chamada, tá? Qualquer coisa me chamem. Família, escola e comunidade. 5. E Deixa eu só ver aqui. Como é que eu faço? Ó, eu dou a 2, daí as 2 é aqui e é aqui também. Quando eu faço aqui e aqui. Eu 6, eu já pulei o resultado, entendeu? Aí é a mesma trabalho, aí o trabalho é menos. Isso aqui eu tinha que ter muito. pode colocar, André. Coloca o teu que eu devo ver se eu consigo. Mas é que eu não sei se coloca em cima aqui. Ah, em cima acho que é os nossos 3 nomes, né? É. André, Franceli e Você Vani. postou só o Genial e a aula, né? A atividade você não postou novamente. Sim, a atividade está ali, o primeiro link. O primeiro link é a aula. E daí, relator, quem que quer ser? Se a Ivanilde não quiser ser, eu não posso falar. Oxe, menina, só um pouquinho que eu vou postar. Espera aí. Não tá aqui, não tô conseguindo acessar. Eu não consigo nem ajudar as meninas. Só um pouquinho, eu já vou postar, tá? Coloquei agora. Vê se esse é o correto, por favor. Vou olhar lá no Genial para a gente ter uma ideia. Acho que esse aqui. Ué, não foi. O que poderíamos colocar ali na prática pedagógica, meninas? Oi, pode falar. Deixa eu falar, Ivanilde. Deixa eu só eu me localizar aqui, que eu abri e fechei de novo. Eu acho que eu tô com muita aba aberta aqui, tô perdida. Vou fechar um pouco aqui.
Eu acho que ali, André, no público-alvo seria o quê? Seriam as famílias, né? Pode colocar a família como parceira da aprendizagem. Na prática, você diz? Sim, Ou no na prática público-alvo? pedagógica. Na prática pedagógica. Seria participação ativa, né, das famílias e alinhamento de expectativas. Olha, 3, 6, 9, 12. Que eu estava prestando atenção em outra coisa. A prática pedagógica, família e o que você falou? Família como parceria de aprendizagem. Ela teria ali participação ativa e alinhamento de expectativa. Público-alvo. Família com parceria de aprendizagem e... Aqui no público-alvo não seria todos os envolvidos de forma direta, que seriam os estudantes, os professores, E a família, também, eu acho. família, né? Equipe gestora também, né? Os outros funcionários demais da escola. Como fica melhor? Toda a comunidade? Toda comunidade escolar é a família. Acho que é todos os envolvidos, né? Porque é desde a entrada da escola até, né, a saída depois deles. Então, envolve todos mesmo. O que mais que você achou ali no... O objetivo eu acho que é... Pode falar. O objetivo central, acho que é trabalhar a dimensão família, escola e comunidade. Para romper os muros da escola, né? Não é a direção, você falou outra palavra, trabalhar a Dimensão, né? dimensão. Dimensão, família, escola, comunidade. Através disso, a gente rompe os muros da escola, né? Para criar proteção, desenvolvimento, sucesso do aluno. E não apenas acadêmico, mas como cidadão. Materiais necessários seria o quê? Palestras, eventos, na escola para chamar a comunidade, Sim, reuniões. reuniões, eventos. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui também. O meu negócio não está muito bom, mas eu vou tentar. Materiais necessários, então, reuniões, né? Quer que eu coloque aqui? Pode pôr. Cafés comunitários, acho que foi até citado em uma das nossas atividades anteriores, né? Chamar os pais, envolver eles de forma de acolhimento mesmo, né? De pertencimento daquele espaço. Eventos culturais. Até
mesmo se não consegue trazer as famílias, também fazer materiais impressos para que os alunos levem também para os pais, para eles estarem sabendo o que está acontecendo, né? Porque nem sempre Informativo, tem né? tanta disponibilidade de ir até a escola. Sim. Ah, que ideia maravilhosa, hein? O café de acolhimento a gente já tinha citado uma vez, né? Há umas 2, 3 reuniões atrás a gente citou. Mas acho que dá para pôr também, né? Que é uma Eu coisa. acho que dá para pôr também, é legal. Qual que é o último item aí que eu não estou conseguindo ler, está tão pequenininho? Passo a passo. Ah, passo a passo. Passo a passo de como vai ser feito, será? Deixa eu ver. Passo a passo é estabelecer as metas, né, das reuniões, acho que dos eventos, dos informativos, né? Colocar como meta para ser atingida, né? Eu acho que saber o objetivo da escuta, né? Porque se a gente vai fazer uma escutativa, a gente tem que ter o objetivo, saber como que a gente vai implementar isso para descobrir o que a gente quer. Metas e objetivos. Metas e objetivos, né? Eu acho que fica mais direto. E bem bacana também, eu acho que até é interessante citar, antes de convocar, né, para quem você quer para a reunião, alinhar isso antes dentro da escola, porque às vezes chama, mas não está alinhado. Os próprios colaboradores da escola, dos funcionários, não sabem a que se refere. Aí chega lá, fica todo mundo perdido, não sabe para onde ir, né? Os pais ficam, ai, por que eu vim aqui? Faz todo sentido um planejamento antes, né? Ai, acabou. Deixa eu sair daqui, então. Deu tempo de escrever? E pessoal, voltaram. É rapidinho, né, gente? Olha aí, todo mundo. Pessoal, então sejam bem-vindos de volta. Então, agora a gente vai. Eu andei passando pelos grupos, ouvi tanta sugestão muito boa, muito interessante. E agora vocês vão compartilhar com seus colegas. Vocês perceberam que os compartilhamentos, eles vão mudando de acordo com cada encontro, né? Então, olha só, como que vai ser o compartilhamento deste encontro? Nós vamos ter até 2 minutos para falar. E quem? O relator. Teve um grupo que eu estava olhando agora e uma cursista falou: Olha, falta só 1 minuto, a gente ainda não decidiu quem vai ser o relator. Então, agora vocês vão compartilhar, eu vou compartilhar aqui para vocês poderem ler, e nós teremos até 2 minutos para cada grupo, tá bom, gente? Daí eu vou fazer um combinado assim, ó. Vocês podem ir falando tranquilamente. Quando chegar nos 2 minutos, eu vou subir essa cornetinha. Aí você conclui já o seu pensamento, porque depois nós temos o RAF, nós temos o Forms e nós temos também a nossa planilha. Por quê? Na reunião 8 a gente não vai se ver, mas na reunião 9, gente, nós teremos 40 minutos também já para as apresentações. Então, eu preciso que a gente veja quem já vai apresentar na reunião 9, tá? Quando a gente se vê novamente. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a atividade, pegar o link certo, que eu fui compartilhar para uma cursista, acabei compartilhando a aula. O meu mouse está com o botãozinho do copia e cola meio ruinzinho. E aí a gente usa o feriado para ir no Paraguai, gente, mas daí o povo vem tudo para Foz do Iguaçu e a fila fica imensa. Preciso comprar outro mouse. Aqui, ó. Colocar aqui de novo para vocês, porque eu sei que depois vocês vão precisar para o caderno de implementação. Outra coisa também, pessoal, eu já coloquei lá
no nosso mural, tá? Da turma, para vocês depois utilizarem. Então, gente, olha só, aqui está, né, a atividade para a gente começar aí os relatos. Então, grupo um, a Noeli é o nosso relator. Você pode começar, Noeli. E aí, assim que for que chegar nos 2 minutos, eu lembro você ali com a cornetinha, tá? Ok, prof, pode colocar. Ah, tá, o nosso já está lá. Professora, só lembrando, nós não conseguimos finalizar. Nós conversamos, mas nós não conseguimos finalizar. Então, está lá a situação, né, que na Escola Estadual Horizonte, estudantes têm apresentado desempenho baixo em avaliações internas e externas e reclamam de não entender o conteúdo das aulas. Então, na prática pedagógica, que nós colocamos grupos de estudos entre os estudantes, rotação por estações e aprendizagem entre pares. Eu vou falar no geral já para fechar todas as questões. Então, nosso público são os alunos do Fundamental e Médio, porque são as turmas que nós temos nas escolas. Quando a gente utiliza essa metodologia aí, que é aprendizagem entre pares, a gente só antes, nós temos que colocar que quando a gente está falando de avaliação interna e externa, é importante analisar dados de avaliações anteriores, né? Inclusive, no 6º ano, a gente já faz análise ali quando eles chegam do município. E aí, a primeira coisa é nós trabalharmos os descritores. Descritor não tem como fugir, faz parte das atividades, né, de todas as disciplinas, né, não só da língua portuguesa ou matemática, mas trabalhando os descritores. E quando a gente fala nessa aprendizagem entre pares, é o que a gente chama de monitoria reversa. Em muitas situações, a gente coloca os alunos que acertaram determinados descritores, tornam-se mentores. Mentores, faz ali uma monitoria temporária, explicando a lógica da resolução para os colegas. Um outro detalhe também que nós colocamos dessa importância, que muitas vezes esse aluno, ele não entende o que o professor fala, né? Ele tem dificuldade, mas aí o aluno, utilizando de uma linguagem não mais simples, mas mais da mesma idade deles, o aluno consegue aprender melhor. Então, lembrando que a mediação toda é do professor, né, que tem a função de explicar. O simulado, que é importantíssimo, que não deu tempo da gente colocar lá, essa questão do protagonismo, né? Então, por isso que a gente colocou lá a rotação também por estações, mas o protagonismo, que é importante, né, que a gente valoriza nos alunos, e o foco nas habilidades, né, que muitas vezes o aluno, até o aluno monitor, ele tem facilidade em algumas matérias, mas ele tem dificuldade em outras, então por isso que a gente colocou a aprendizagem entre pares. E os materiais, obviamente, são avaliações anteriores, que é uma necessidade, né, a gente tem que fazer análise, colocar lá por que, né, os distratores, por que eu errei essa questão, né? O que eu não li, o que passou despercebido. Então, é importantíssimo que a gente coloque. E esse objetivo não é só o aluno conseguir uma nota maior na avaliação interna ou externa, que muitas vezes é treino, mas é incentivar a leitura, a interpretação em todas as matérias, em todas mesmo. Quando você incentiva a interpretação, o aluno tem muito mais facilidade de fazer, por exemplo, eu sou da língua portuguesa e a língua inglesa, o aluno vai ter mais facilidade em todas as outras e vice-versa. Então, nós colocamos como prática pedagógica principalmente o aprendizado entre pares, mas sempre com a mediação do professor, né? E a formar os grupos, fazer essa rotação mesmo, eles ouvirem os colegas e o professor mediando, porque a atividade solta, né? Quando a gente não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E na escola a gente vai fazendo as orientações necessárias. Obrigada, excelente ideia, gente. Utilizou algo que faz parte do nosso dia a dia, que são as avaliações externas, os descritores. Excelente, grupo, parabéns. Agora o grupo 2, vamos lá. Quem será o nosso relator ou relatora do grupo 2? Maria José.
Então, nós escolhemos o nosso trabalho aqui, as relações sociais e conflitos, porque a própria informação nos traz ali que essa questão de brincadeiras, né, entre estudantes e funcionários, de parte de alguns funcionários que vem trazendo uma situação de insatisfação e até de sentirem mal na instituição. Então, qual é a nossa prática pedagógica? Então, a gente pensou numa roda de conversa, né, e que a gente envolva funcionários, professores e estudantes, todos aqueles que fazem parte desse processo, e qual é o objetivo dessa nossa roda? É desenvolver conceitos como empatia, respeito e acolhimento. Então, é isso que a gente vai tentar fazer nesse trabalho. Então, assim, o que a gente pensou? Primeiro momento, você tem que trazer a situação que está acontecendo com eles, a gente vai tentar usar um vídeo, então apresentar para eles, fazer com que cada um fale, exponha, né, o que está acontecendo nessa roda, e aí a partir dessa conversação, né, e deles trazerem essas informações, a gente apresentaria um vídeo impactante para que eles possam perceber como algumas brincadeiras, que às vezes para mim não ofende, mas para outros ofendem, né? Então, como a diferença que as pessoas têm ao receber essas brincadeiras, né, ao conviver com essas brincadeiras ali. Então, essa é uma primeira situação. E depois, a gente pensa, assim, em fazer, trazer essa acessibilidade, possibilitar essa acessibilidade e, com papel colorido, fazer frases ou palavras, fazer um mural na escola, para que eles possam colocar ou palavras ou frases pensando em melhorar esse clima escolar, tentando fazer que, então, a gente tenha um ambiente melhor para se trabalhar e para conviver também os estudantes com os funcionários, com os professores, né? Que então haja realmente essa questão bem interessante de você melhorar o clima escolar, as relações entre pares aqui, né? Professores com professores, funcionários com funcionários e funcionários com alunos e alunos com professores e também funcionários com os professores, né? Então, acho que isso seria bem interessante nessa roda de conversa, foi o que nós pensamos no nosso trabalho, trabalhar essa questão do bullying, né? O racismo, tudo que possa envolver essas brincadeiras preconceituosas que acabam magoando alguns. Muito bem, parabéns, grupo. Excelente estratégia. Esse cartaz ali no final, com papéis coloridos, excelente. Agora, nós vamos para o grupo 3, o relator Joana. Vamos lá, Joana. Olá, professora. Então, o nosso grupo ficou ali sobre regras, sanções e segurança, né? Então, as punições elas aconteciam, para a mesma infração, elas variavam conforme o estudante, né? Então, sempre assim, na minha escola, às vezes tem até um certo bullying com os filhos dos professores, né? Que os outros estudantes dizem, o filho do professor tem privilégios. Então, isso ali seria uma discussão, né? Que estavam achando que estava ocorrendo injustiças sobre as sanções, as punições que estavam sendo aplicadas. Então, né, isso deixava o ambiente imprevisível e inseguro. Então, a prática pedagógica, nós pensamos em fazer uma roda de conversa. O público-alvo seria a comunidade escolar, envolvendo pais, professores, os estudantes, né? E a equipe diretiva, tudo. Objetivo: discutir as regras e sanções independente de classe, independente de cor, de religião, de tudo, né? O material necessário, então, pautado no regimento escolar, né? E nos materiais de apoio relacionados a direitos humanos, também respeitando, dentro dessas sanções e regras, os direitos humanos. Então, assim, professora, nós não conseguimos concluir bem, mas é mais ou menos isso a nossa ideia. O passo a passo seria em reunião por séries, por turmas, né? Sexto e sétimo, chamar os pais, chamar o professor coordenador, chamar ali os estudantes junto, para estar discutindo o próprio regimento escolar, para estar discutindo, tendo ideias sobre regras, sobre sanções, até a própria segurança, né? E juntamente com a equipe diretiva. Foi mais ou menos isso que nós conseguimos discutir. Se o Paulo e a professora Denise quiserem complementar alguma coisa.
Gente, excelente essa ideia de reunião com os pais, trazer o regimento escolar, trazer materiais de apoio, trazer a questão dos direitos humanos. Excelente, pessoal, excelente. E aqui, ó, pelo que vocês colocaram, vocês têm todo o fechamento da ideia. Parabéns. Grupo 4, não tem um relator. Vocês já escolheram um relator? Já tem alguém aí? Que é Nós Cristislane, estamos aqui, Cristiane, prof. Marcos. Então vamos lá. Acho que tá O todo mundo que nós relator estamos é com quem? vergonha de falar. Ah, então, quem que vai falar do grupo 4? 2 minutinhos, até 2 minutinhos é rapidinho. Ah, eu falo. Vamos lá. Então, nossa dimensão do clima era sobre intimidação entre os alunos, bullying. Então, era a situação ali de que os alunos maiores coagiam os menores no fundo da quadra e nos banheiros. Então, nós pensamos ali em algumas ações, em reorganização dos espaços, com acompanhamento dos inspetores, né? Intervalos dirigidos, com a participação não só dos inspetores, mas, enfim, com outras atividades, a implementação dos círculos de construção da paz. Até brinquei com a Gislane, achei que era ela que tinha comentado, mas eu lembro que alguém comentou em alguma reunião passada. E o estabelecimento de combinados, né, com a mediação de conflitos e também a questão do protagonismo estudantil, né? Então, fortalecer esse trabalho lá com a conscientização e aí colocando eles como corresponsáveis também. Então, os estudantes, a equipe gestora, inspetores, e eu acrescentaria ali professores, aqueles que, né, que gostariam, né, que têm essa facilidade, né, que gostam de estar junto ali também, acho que dá para acrescentar ali. Então, o objetivo é reduzir as práticas de intimidação de bullying entre os alunos, promover a cultura de paz e respeito, e garantir o uso dos espaços escolares. No caso aqui é o que foi citado, mas, né, pegando essa escola de exemplo, talvez tenham outros espaços que não tenham sido citados. Então, alguns materiais, a ideia da prof ali, colocar uma caixa de som, né, para colocar música durante intervalos, escolhidas, né, por eles, mas claro, né, fazendo aquele filtro para que não seja nada fora do normal, o resgate, né, de algumas brincadeiras, né, jogos de tabuleiro, amarelinha, pula corda, bambolê, e também cartazes para fazer, né, esse trabalho do Círculo da Paz, e claro, entra outros materiais ali, mas a gente foi fazendo rápido, acabou não colocando. Também, aí o passo a passo, então, primeiro fazer a escutativa dos estudantes e de todos os envolvidos na ação, mas primeiramente dos estudantes, depois ir envolvendo, né, os outros inspetores, equipes gestoras, enfim, comunidade, enfim, os professores, além do Círculo da Paz, também fazer outros momentos de diálogo. Nós temos uma ação bem bacana aqui que alguns diretores fazem, que é o Café com o Diretor. E aí eles trazem, é, claro, no começo do ano eles trazem os líderes de turma para ouvir, mas eles também vão trazendo outros, para não ficar somente aqueles ali, porque de repente, de repente não, com certeza outros alunos têm outras ideias, mas também no sentido de valorizar, de dar voz para todos, né? Então eles trazem, fazem um café com uma mesa de reunião, trazem os alunos e vão conversando. Também fazer a sensibilização da comunidade escolar, estabelecer combinados com os estudantes, fomentar o protagonismo, acompanhar e orientar os casos, né, de bullying, o que tem acontecido e ir sanando essas situações, avaliação e reavaliação das ações. Então, o resultado esperado é a redução dos casos de intimidação, a melhoria na convivência e no clima escolar, uma sensação de segurança, né, para que eu possa ir no banheiro, né, tranquilo, sem saber que não vai, sabendo que não vai acontecer nada, e o fortalecimento do diálogo e da cultura da paz na escola. Se as meninas quiserem complementar. Muito bem, pessoal, parabéns. Caixa de som para colocar músicas, resgate de brincadeiras como amarelinha, nossa, tabuleiro, gente, que ideia excelente. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Parabéns.
E para finalizar, nós vamos para o nosso grupo 5, que era o grupo que estava na nossa sala principal. Vamos lá, meninas. Se eu não me engano, era um grupo só de meninas, de professoras, né, pedagogas ou diretoras. Então, está com vocês agora a palavra para a sessão, tá? Nós temos a Ivanilde de relatora. Oi, Ivanilde, você vai apresentar para nós? Vou falar então, professora. Não sei se aconteceu alguma coisa, que ela não está ali. Tá, tá certo. Então, a Franciele vai falar para a gente. Isso, Franceli. Vamos lá. Então, o nosso ficou como família, escola e comunidade. A prática pedagógica ali a gente colocou como a família como parceria, né, da aprendizagem e ativa ali no dia a dia dos estudantes. O nosso público-alvo é toda a comunidade escolar, né, todos envolvidos na escola e também as famílias, conseguir trazer as famílias para dentro da escola também. O objetivo é trabalhar a dimensão família, escola e comunidade, né, sempre trazendo isso como o principal ali para a gente conseguir trazer essa família para ajudar o estudante, também dar ideias dentro da escola. Os materiais necessários, a gente pensou ali reuniões com as famílias, eventos culturais e materiais informativos, porque muitas vezes a gente sabe que ali o café comunitário, todas as ideias, a gente não consegue fazer no dia a dia da escola, mas esses informativos, esses materiais assim impressos que os alunos possam levar para casa, é uma coisa que, né, ajuda no dia a dia da escola ali, no que a gente faz ali. E também traz essa família consegue se sentir pertencente da escola. E o passo a passo é estabelecer as metas e os objetivos, porque a gente às vezes fala, mas não consegue realizar, né? Então, acho que o primeiro passo seria isso, estabelecer as metas, objetivos e datas certas. Vamos fazer isso e tal, para que realmente venha acontecer. Acho que seria isso, bem rápido. Desculpa, tá? Eu falei seu nome de forma errada. E parabéns, essa história eu tinha acompanhado a hora que elas deram a sugestão de mandar um informativo, gente. Aquele pai que não foi na reunião, aí ele não tinha como agora se esquivar, né? Agora ele recebe o informativo do que foi tratado. Achei maravilhosa a ideia. Outra coisa que vocês colocaram, meninas, que é o café comunitário. Gente, maravilhoso, porque isso vocês estão olhando a comunidade. A gente sabe que os nossos pais trabalham, escala 6 por 1. Às vezes tem aquele único dia de folga, eles às vezes pegam transporte público, recebê-los com café. Nossa, gente, muito legal. Parabéns, meninas, parabéns mesmo. Gente, todas as apresentações de vocês foram muito boas. Parabéns, tá? Vocês são uma turma assim bem engajada e é um prazer trabalhar com vocês, viu? Então agora, pessoal, nós vamos para o nosso RAF. Eu vou colocar aqui no chat, eu sempre deixo nossos links separados aqui. Eu vou colocar aqui no nosso chat o link do RAF, tá bom? Para vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou aqui, só me chamar. E eu vou compartilhar o nosso material enquanto isso. Vou voltar a compartilhar o material. Outra coisa, assim que vocês forem preenchendo o RAF, sobrar uns minutinhos, aproveita e já cola lá o link da atividade, tá? Então, coloquei aí o RAF. Qualquer dúvida, me chamem aqui. E eu agradeceria muito se vocês pudessem me dando retorno, tá? Para eu fazer a gestão do tempo de quem já foi terminando o RAF.
Karina, eu terminei. E no final vou querer o auxílio, porque eu me perdi todos ali no colar as atividades, tá? Não, tranquilo, Adriana. Professora, eu já colei o link lá Tá tudo certo? Tá certo. E o Raf, fez, Paulo? Já terminei. Tá certo. Gente, então mais um minutinho, daí eu já colo aí o link do formulário, tá bom? Para a gente Formulário poder eu já fazer fiz a... também. Ah, beleza, tá ótimo. Professor, uma dúvida só. Pode falar. A gente vai colocar o relato de implementação ali na sequência daquele que a gente está colando os links? É o mesmo... É no caderno de implementação, mas é em outra aba. Tem ali a aba do Na Prática, daí você vai clicar e faz assim, ó. Eu colei agora o link do Forms, né? Que é a opinião de vocês aí sobre a formação, a avaliação de vocês. Aí eu vou finalizar o encontro e depois eu vou abrir o caderno que eu vou auxiliar a Adriana, daí eu já te auxilio também. Que daí eu abro lá e te mostro. Pode ser? Mas é naquele mesmo lá, só que mais embaixo ali, né? É só isso que eu abri ali. Sabe onde tinha na atividade os grupos? Grupo 1, 2, 3, que a gente tinha que clicar? É naquele lado do caderno de implementação, você cria ali, você clica ali em implementação, relato de implementação, tá? É numas guiazinhas que tem do lado do caderno. Então eu vi que antigamente eu tinha a atividade 1 e a 2, a gente abria 2, agora é o mesmo. Isso que eu tô perguntando. Isso, Tá. perfeito. Tá. Juntou, Tá, tá? beleza. Perfeito. Gente, então aqui é o formulário, tá? Vou deixar vocês responderem aí e daí a gente já faz a finalização do nosso encontro de hoje. A nossa turma é a ML. Pessoal, então olha só. Aqui é o Acontece na Escola, tá? Vários cursinhos Janine, já me só deram retorno uma aqui. dúvida. É para colar o link daquela atividade que a gente fez agora dos grupos, né? Isso. Então tá, obrigada. De nada. Gente, então Acontece na Escola. Escuta Nacional, Formação Continuada, é uma pesquisa, um questionário online e anônimo do Ministério da Educação. Ele é destinado a professores e diretores, tá? Ele está aberto desde o dia 27 de março e vai até 21/4. Outra coisa também, outra data importante é para a gente lembrar nossos estudantes que está aberto o período de solicitação para os estudantes que precisam pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem. Vai do dia 13 agora, né, ontem,
13 a 24 de abril, tá? Então, oriente que seus estudantes da terceira série solicitem a isenção da taxa de inscrição. Se eu não me engano, ela é destinada a estudantes de escolas públicas, tá, pessoal? Que é o público que a gente tem, tá? Então, oriente eles aí. E aí, gente, só para finalizar aqui, nós vamos nos organizar, tá? Para o próximo compartilhamento. O compartilhamento acontecerá na reunião 9, que nós disponibilizaremos 40 minutos. E na reunião 10, 60 minutos. Então, gente, lembre-se de utilizar lá no caderno de implementação a síntese do relato, que daí vocês fazem um resumo ali, né? E vocês fazem aí uma apresentação breve, tranquila. Vocês viram, era 2 minutos. Eu coloquei ali, olhei muito, todos os grupos eu deixei passar mais de 2 minutos. E mesmo naquele quadrinho, a gente sempre tem bastante coisa para falar. Então, lembrem de utilizar a síntese do relato no caderno de implementação para a gente otimizar a nossa apresentação. E no nosso mural tem a tabela, tá? Eu vou compartilhar ela aqui. Já tem alunos, eu tô com mania de chamar vocês de alunos. Já tem cursistas já preenchendo, tá, pessoal? Perfeito. Então, olha só. Cópia de tema compartilhamento, feedback NL, que é a nossa turma, tá? Aqui tem A, B e C, mas desconsiderem isso aqui embaixo. Então, a professora vai depois mostrar aqui quem que vai fazer o feedback da Tatiana e do Marcos assim que vocês preencherem. Mas a gente precisa de 8 cursistas aqui nessa apresentação, tá, gente? Justamente para a gente poder ir se organizando para a reunião 10, tá? E aí, no mais, né, a gente... Onde que está esse material, professora? Essa planilha? O link está lá no mural do chat, no mural, perdão. Está lá no mural do Classroom e eu vou colocar aqui no chat. Gente, é tanto lugar, né? É mural, é não sei o quê, daí a gente se confunde. Acabei de colocar aqui também, tá, Xlaine? Para vocês. E o Saiba Mais, tá, pessoal? Tem aqui todos os materiais que embasaram, teoricamente, a nossa formação. E aí, meus queridos, são 8h20 em ponto. Quem está ok, não tem dúvidas, né? Vocês estão liberados. Uma excelente semana, um excelente fim de noite. Descansem, tá? E aí, eu vou ficar aqui agora para tirar as dúvidas dos colegas com o caderno de implementação, tá bom? Então, boa semana. Ah, bom feriado. A gente vai se ver daqui 15 dias. Só na reunião 9. Não esqueçam de escrever lá o nome de vocês na planilha. Tá bom? Se não tiver os 9, não tem problema, tá? Coloca lá, a gente se organiza para a reunião 10, tá? Mas quanto ficar mais equilibrado a ordem das apresentações, melhor, tá bom? Um abraço, gente. Então, Adriana, deixa eu ir lá te ajudar. Deixa eu fechar aqui minhas abas. Então, atividades avaliativas é o caderno de número 2. Deixa eu encerrar aqui a gravação, que aí a gente pode... Deixa eu pegar aqui. Tchau para vocês. Parar a gravação.